Muito bem, meus amigos, começa agora mais um episódio do NIS Podcast, que é o podcast do Instituto NISP, que é uma think tank que produz e promove conhecimento na área de segurança pública baseado em dados e evidências, né? Nós viemos justamente para confrontar estes outros institutos que existem por aí de segurança pública, que se dizem imparciais e técnicos, mas nós sabemos que eles servem apenas para rezar ali uma cartilha ideológica. Então nós viemos aí para confrontá-los e trazer a verdade, baseado em dados e evidências na segurança pública e começar a pautar também esse debate. E hoje, aqui, nós estamos com um ilustre convidado, o nosso irmão, amigo de lutas aí, que é o Jean, presidente da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Policiais Civis. O Jean, ele é policial civil no Mato Grosso do Sul e assumiu agora, recentemente, nessa nova gestão, a presidência da Cobrapol. Né? Então, antes de apresentar aqui o Jean, tô aqui hoje, pela primeira vez, o Bruno, né? Nosso colega, nosso vice-presidente do Instituto NISP, e ele é policial federal. Fala aí, Brunão, se apresenta aí. E aí, pessoal, beleza? Sou o Bruno, sou policial federal, tô lotado aqui em Brasília, mas já fui lotado no Pará, fui lotado em São Paulo, e agora estou aqui contribuindo com a segurança pública dentro do que eu posso, tanto para o NISP quanto na Polícia Federal. É um prazer estar aqui nessa discussão, que seja boa a discussão de hoje. Maravilha, Bruno. Então vamos lá. Apresentar aqui então o Jean. E mais antes de apresentar, como sempre nós fazemos, vou presentear aqui o Jean com a nossa camisa. Camisa aqui do Instituto NISP. Para vocês verem aqui. nisp.br, tá? Para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, tá bom? Então é isso aí. Presente aí, Jean. E obrigado e seja bem-vindo. E parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Bruno. É importante estar aqui representando a Confederação Brasileira dos Policiais Civis. Essa camiseta aqui eu já tenho uma. Vou ficar com essa também, já te falei. Com certeza. Porque lá no meu estado, então, onde a gente tem visitado, o pessoal tem gostado do trabalho do NISP, tem acompanhado e sabe que vocês estão fazendo um trabalho de excelência na questão de falar realmente dos problemas da segurança pública e apresentar soluções, sem ter ideologias, orientando apenas a questão da segurança pública. E a Cobrapol também trabalha nesse sentido. Você que tem acompanhado o trabalho da Cobrapol mais fortemente nesse último período, eu assumi em Salvador no congresso que fizemos. Estamos aí numa nova gestão, com o Humberto ajudando, que é do Espírito Santo, o Cláudio, que é do Rio Grande do Sul, e está aqui em Brasília. Enfim, citar, são mais de 100 diretores da Cobrapol que estão trabalhando. Só que nós não temos uma estrutura como o da FENAPEF, por exemplo, como o da FENAPRF. A Cobrapol, infelizmente, passou por um bom tempo sem uma gestão adequada que possibilitasse a gente ter em Brasília uma estrutura que realmente fizesse jus à nossa representatividade. Afinal, são praticamente 140 mil policiais civis no Brasil. Então é com muito orgulho e muita responsabilidade que estamos à frente dessa instituição. A Cobrapol já tem mais de 30 anos consolidados. Eu fui presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e sempre fui parceiro da Cobrapol, das federações. Temos 5 federações no nosso país, são federações regionais. A confederação como o nosso órgão que realmente ela dirige todas as ações sindicais. E eu sempre falava, um dia eu vou estar... na verdade, nem pensava ser presidente. Pensava que estaria em algum cargo da Cobrapol auxiliando de forma mais incisiva aqui em Brasília o policial civil do Brasil inteiro. Um exemplo, no meu estado, né, você que é policial federal sabe da dificuldade. Faz fronteira com a Bolívia, faz fronteira com o Paraguai. Então nós temos uma dificuldade imensa do policial civil que está lotado na fronteira. Não tem policial federal lá. Né? Salvo vai ter em Ponta Porã, vai ter em Corumbá, mas naquelas cidades pequenas, Arão Moreira, Coronel Sapucaia, que, fronteira seca, e entra arma, entra droga. Então o policial está sozinho no plantão. É isso que eu ia falar. Tem delegacia nessas duas cidades, Corumbá e Ponta Porã, que são as mais ativas. Tem muito caso lá de tráfico de droga com avião, helicóptero, facções. E para vocês com certeza cai muita coisa também. Mundo Novo, então também tem. Então é uma realidade que quando eu fui presidente do sindicato, inclusive nós tivemos uma ida do Fantástico, que foi fazer uma reportagem sobre o trabalho na fronteira, como é fácil o ingresso de armas, drogas e todo tipo de contrabando no nosso país. A gente vê que a realidade é difícil. Então a nossa função aqui como dirigente é realmente dar guarida para aquele colega policial civil, enfim, todo colega policial do Brasil que está nessa região e não tem o apoio do Estado. Não tem o reconhecimento, a população critica, mas também não sabe das dificuldades. Por exemplo, em Coronel Sapucaia tinha colegas que dormiam no plantão e a delegacia, de repente, dormindo no plantão com a delegacia sendo metralhada. Ela é bem na divisa.
Então são realidades horríveis que o nosso país passa. Isso eu estou falando do estado que eu conheço. E cada estado tem uma realidade, tem um trabalho diferenciado da Polícia Civil, uma dificuldade diferenciada que nós temos que estar atentos. Conseguimos aí recentemente a aprovação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, foi um grande avanço, embora ela tenha sido a lei, eu acho que a lei que teve mais vetos, se contar aí na história das leis ordinárias, leis complementares, é que teve mais vetos, mais de 40 vetos. Conseguimos resgatar poucos vetos, 5 vetos, mas vários direitos nossos não foram resgatados, que estamos nessa busca no Congresso Nacional para que outros projetos de lei encaminhados pelo Executivo sejam implementados. Tem uma luta diária, temos dificuldades, temos uma situação que, por exemplo, agora tem a subcomissão que vai acompanhar a implementação da Lei Orgânica da Polícia Civil e da Polícia Militar nos estados. Aí a gente tem que correr atrás, conversamos com o deputado federal, Sargento Portugal. É sempre uma situação de você estar sempre acompanhando, estando atrás, tendo uma assessoria parlamentar que a gente não tinha tempo que buscar. E cobrar para não ser mais uma lei morta no país, né? É uma maturação. O Brasil é um país de leis mortas, existem muitas leis, mas pouco se aplica. Então, para a Lei Orgânica Nacional não virar mais uma lei dessas, importantíssima essa subcomissão e importantíssimo também a atuação da confederação, né, das federações e dos sindicatos. Né? Então, presidente, aproveitando então essa questão de ser começo da gestão, né, quais são as metas dessa gestão e quais são as pautas que vocês estão brigando agora aqui em Brasília? A principal meta, como eu disse, é a consolidação da Cobrapol como protagonista na defesa dos policiais civis. A gente não pode ir na rabeira, não é nada contra as demais entidades, mas quem representa a Polícia Civil no Brasil não é a DEPOL, é a Cobrapol. Então isso tem que ser bem claro. E a gente tem que determinar as ações que os sindicatos que estão nos estados têm que fazer na questão de implementar a lei orgânica, de ter um posicionamento com relação à PEC da segurança pública, de qual que é o objetivo que nós temos daqui 1, 2, 3 anos, como que o policial civil pode fazer um bom serviço para a população. Não é pensar somente em assunto corporativo. Nós temos que pensar no nosso produto, no nosso cliente, que é atender bem o povo, a gente proporcionar uma investigação que realmente, ao final do trabalho do Poder Judiciário, aquele indivíduo que a gente conseguiu trazer todas as provas, ele seja condenado. Então, o trabalho da Polícia Civil tem que ser efetivo. Então, a Cobrapol tem que fazer esse pensamento. E, com certeza, tem que ser alinhado com o NISP, né, para trazer subsídios para o nosso trabalho. Então, é consolidar a Cobrapol e buscar, né, dentro aí de algumas ações que estão em trâmite no Congresso Nacional, como a PEC da segurança, como mesmo uma discussão que a gente quer colocar lá, trazer inovações, né, mas de algo que já foi debatido, como provimento ou carreira única dentro da Polícia Civil, trazer os direitos da Previdência que nos foram sonegados. São esses eixos que nós temos que estar atuando no Congresso Nacional e auxiliando nos estados. Você tem acompanhado São Paulo, a dificuldade que temos lá na questão de implementar a lei orgânica, principalmente na junção dos cargos, na unificação dos cargos, que é fundamental. Se nós queremos ter uma Polícia Civil mais eficiente, menos burocrática e que realmente ela entregue seu papel à população, nós temos que começar com a unificação dos cargos. Aí vem os demais direitos. Perfeito. Então nós temos aí vários trabalhos a fazer, principal, consolidar a Cobrapol. Legal. Bom, e lembrando, né, até para corroborar o que você falou agora, que a Cobrapol ela representa 90% do efetivo das polícias civis, né, que são os oficiais investigadores. E a DEPOL ela representa 10%, né? Então acho que tem que ter esse peso, né? Na verdade, no sistema, se for olhar o sistema sindical, né, que é assim, sindicato, federação, confederação, Cobrapol, ela abarca todo mundo. Exatamente. Então, representa todos os policiais civis, independentemente do cargo. Perfeito. Até porque a DEPOL é uma associação, né? Isso, o oficial investigador até o próprio delegado de polícia. Perfeito. Só que os delegados, de forma organizada, né, sempre foram bem organizados, né, eles têm a DEPOL, uma associação que ela tem uma função relevante, né? Sempre participou dos debates, participou desde da nossa Constituição Federal, ela foi bem ativa, então a organização deles está muito à frente da nossa. Mas em termos de prerrogativa mesmo, a sindical é a Cobrapol que representa todos os policiais civis. A Cobrapol representa todos. E esperamos que a gente caminhe sempre de forma alinhada. Não tem porquê nós termos interesses divergentes dentro da própria Polícia Civil. Então vamos aprofundar então agora num tema que você citou aí. Você citou alguns temas importantes, né? Que a Cobrapol tá em pauta. Previdência. PEC da segurança pública. E uma discussão que a gente tem que colocar em debate, uma melhoria do nosso trabalho, que entra aí, carreira única, provimento único, ingresso único. Tem várias nomenclaturas para essa discussão. Mas que é o policial fazer o concurso para o cargo inicial e que depois, com a experiência,
com o aproveitamento em cursos, com provas internas, ele chegar ao cargo máximo da instituição. Porque aí sim você vai ter uma pessoa que faz a gestão, que conhece do problema da base. Perfeito. Hoje nós não temos isso. Então vamos então entrar nessa questão da carreira única. Eu Eu ia até sabia que você ia falar isso. eu ia até começar pela PEC da segurança pública, mas como você aprofundou um pouco mais, vamos aprofundar e finalizar esse assunto, né? Que é importante falar o seguinte: a carreira única, né? Que é o policial entra pela base, aí de acordo com o mérito, com o tempo, provas internas e tal, o policial pode chegar no topo, né? Isso acontece quase no mundo todo. Há países em que existe entrada dupla, sim, porém, quem entra no primeiro estágio, ele acessa o último. Então, ainda que o próprio Philipp, que é o nosso policial alemão, que é um coordenador do NISP, que ele é um policial alemão que fala português, ele gosta do Brasil pra caramba, namora uma brasileira e ele fala português. Ele explica que existe sim uma carreira de entrada dupla na polícia alemã, né? Porém, elas se interligam, porque quem entra na primeira entrada pode chegar até o topo, assim como esse segundo que entrou um pouquinho mais à frente, que ele preencheu requisitos a mais ali para ele poder entrar num grau um pouco maior, mas ainda assim ele vai até o final, assim como no primeiro estágio. Então, de qualquer forma, no mundo todo, o que existe é uma carreira única, porque embora possa haver duas entradas, elas ao final se coincidem, né? E acho que é isso. Essa é uma luta antiga, né? Uma luta que começou ali com os policiais federais, né? Eles são os pais aí dessa ideia, né? Na verdade, pelo que a gente assim, conhece um pouco da Polícia Civil, sempre a Polícia Federal fazia esse debate da carreira única, teve até PECs nesse sentido, seminários no Brasil inteiro, mas a própria Polícia Civil, a sua base, nunca houve discussão, acompanhou, participou de seminários, mas projetos nesse sentido, em um projeto que tenha saído da Cobrapol, nunca ocorreu. É a primeira vez, salvo engano, que a gente está propondo essa discussão, que tem que ser colocado, ainda mais nesse momento de PEC da segurança pública. Se o principal problema do brasileiro é a segurança, é a sensação de que você vai sair de casa, vão levar seus bens, você pode ser assaltado, aquela situação terrível que todos nós estamos vivenciando, a gente tem que melhorar não só a questão estrutural das polícias, da segurança pública, mas tem que discutir o que os policiais têm que fazer para melhorar o seu atendimento. Policial mais completo, aí tem a discussão do ciclo completo, enfim. Tem várias discussões que o governo federal se acovarda e não coloca em discussão. O próprio Congresso Nacional tem se acovardado durante muito tempo ao não querer fazer essa mudança, que ela é uma mudança que tem que ser na raiz da segurança pública do nosso país. Eu acho interessante essa discussão sobre carreira única porque eu tenho colegas que quando a gente fala sobre isso, sobre unificação de cargos, sobre a possibilidade de ter uma carreira única como é nos Estados Unidos, né, no Canadá, em outras polícias, fica aquela dúvida. Tem colega que fala, não, mas e aí, quando fizer o flagrante vai levar para quem? E aí a discussão acaba sendo, para o juiz? Não, mas não vai levar para a delegacia de polícia. Bom, se o policial que está na rua, qualquer que seja ele, seja penal, seja PRF, qualquer um, ele pegou o flagrante, está lá, todas as evidências, já recolheu tudo. Por que ele não pode levar aquilo para o juiz? Né? Qual que é o ganho para a sociedade de todo esse flagrante ser levado para uma delegacia de polícia civil, que às vezes, se eu estiver falando de PRF, às vezes o cara está a 300 km de distância. Para levar para a delegacia mais próxima, não tem perito ali na área, vai ter que fazer a perícia muito tempo depois, já esfriou tudo, para depois, sei lá, talvez depois de vários dias ou meses, ser isso apresentado para o Poder Judiciário, sendo que se ocorresse um flagrante, poderia o policial da rua, qualquer que seja ele, levar isso direto para o juiz, que é como acontece nos Estados Unidos em países desenvolvidos. E aí, quando eu comento isso com alguns colegas, tem muito colega que fica pensando, falando, puxa, é verdade, né? Que diferença faz a gente levar para a delegacia da Polícia Civil ou para a delegacia da Polícia Federal também? Porque muitos flagrantes que chegam para a Polícia Federal, em fronteira e tal, são coisas que como se fosse um cartório, que ainda chama cartório, lamentavelmente, na polícia ainda chama cartório, que vem um flagrante, tudo pronto, o policial que está lá insere tudo isso no sistema, tem um delegado que vai julgar se aquilo é crime ou não, e muito tempo depois aquilo vai passar para o Ministério Público, para o juiz. E aí, essa discussão entre qual que é o papel do delegado e dos oficiais investigadores, né, dos cargos dos EPAs, que ainda se chama assim na Polícia Federal, também uma nomenclatura atrasada, se seria possível que isso fosse unificado, e aí a unificação da carreira e o ciclo completo são coisas que vêm junto, e as pessoas não entendem muito bem. O que você acha disso? Qual que é a sua posição sobre essas duas, a integração entre ciclo completo e carreira única? Nós temos um posicionamento, né, já definido pela Cobrapol, na busca de melhoria do atendimento do policial civil, que passa aí pelo ingresso único, na própria lei orgânica, via reserva de vagas, esse
texto foi vetado pelo governo federal, uma reserva de vagas para policiais que eram oficiais investigadores, mas a questão do ciclo completo, acreditamos que tem que ser colocado em debate também. A gente não pode fugir dessa discussão. E ver qual que é o melhor modelo. Às vezes é melhorar a estrutura da Polícia Civil para que ela atenda mais rápido, ou você tem que dar uma solução da forma que a pessoa precisa. Porque a gente tem que olhar o nosso cliente. A pessoa sofreu um acidente ali, a PRF tem que fazer a ocorrência, se levar para a delegacia, podia já, essa situação já podia ser levada já ao Poder Judiciário de forma imediata. Há situações que não tem porquê a polícia que atendeu no local não fazer todo o procedimento. Há outras, eu acredito que nós temos que fazer uma investigação, aí passa pela Polícia Civil, passa pela Polícia Federal, dependendo da competência. Então, é algo que tem que ser debatido no Congresso Nacional e o Poder Executivo tentar que ocorra uma solução e seja implementada. Hoje, nós estamos discutindo, através da PEC da segurança, me desculpem os defensores, ela é um placebo. Não, placebo não muda nada na ponta, no policial que está na ponta, combatendo a criminalidade, ou naquela pessoa, aquele ciclista em São Paulo que foi vítima de um latrocínio, não muda nada para a família dele, não muda nada para as pessoas que estão aí correndo risco todos os dias. Então a mudança vai vir com a mudança nessa estrutura de polícia, não é a estrutura de você ter com viatura, câmara corporal, que é um absurdo, uma excrescência, ou você dar mais armamento. É você mudar a estrutura, né? Hoje nós temos estruturas engessadas que a gente tem que rediscutir. Será que, por exemplo, o militarismo das corporações é salutar? Então, nós temos que colocar isso em discussão, senão a gente sempre vai ficar discutindo remendos. E aí, como nós representamos os policiais civis, um ponto que nos atinge é a carreira única. Ok, importante. E o ciclo completo, nós não temos uma opinião definida sobre a abrangência do ciclo completo, mas é algo Nem que que tem que ser modelo, discutido. né? Nem que modelo é melhor, mas tem que ser colocado em discussão. E uma discussão que o Ministério da Justiça não faz, que chame aqueles que fazem segurança pública e buscam o melhor modelo para a população. Pois é, e a gente tem, inclusive, até para finalizar a questão da carreira única, né? Nós temos o exemplo da PRF, né? Que ela é considerada hoje a melhor polícia do Brasil, muito por conta dessa questão da carreira única. Existe um espírito de corpo, existe uma unidade, né? Porque o cara que está lá em cima, ele passou lá por baixo. Então ele se identifica. Ele sabe, né, as agruras ali do cara lá de baixo. Então você tem E ele depois, se ele sai de cima, pode estar lá embaixo de novo, fazendo patrulhamento, né, estando nos postos, nas BRs. Não há Exatamente. problema. E aí existe uma questão de meritocracia, né? E existe o estímulo, porque você entra, se você tem um estímulo de que você pode ascender, você vai fazer carreira ali. Você não vai usar a polícia como trampolim. E o que a gente está vendo acontecer muito na Polícia Civil e na Polícia Federal. Os policiais entram já querendo sair. Eles entram, procuram se encostar em algum lugar, ter uma escala de trabalho boa para estudar para outro concurso, porque ele sabe que se ele entrar como oficial investigador, ele vai morrer oficial investigador. No máximo, ele vai andar de classe, mas ele não vai chegar no topo da carreira. Então, isso é desestimulante para as boas cabeças. Então, a gente tem... a gente acaba não atraindo boas cabeças, né? E pessoas ali altamente preparadas. Até atraímos, né? Muitas pessoas que têm um nível altíssimo. Mas o foco delas vai ser passar em outro concurso, melhorar. E no meu estado mesmo, o pessoal que passa no concurso procura um plantão. Aí o plantão tem uma folga para ficar estudando. Ninguém entra realmente para ser oficial investigador, para estar nas ruas fazendo investigação, porque não tem estímulo para isso. Ou utiliza apenas a nossa instituição para ser um ponto de parada no momento do que está estudando para outro concurso. Essa é a realidade, infelizmente. Um adendo aqui que eu acho interessante. O NISP fez uma pesquisa sobre saúde mental da polícia e foi a maior pesquisa desse tema em termos de respondentes do Brasil, da história que se Muito sabe. bom. Mais de 2.000 policiais responderam. Quase 3.000, né? Quase 3.000 policiais responderam. E a gente conseguiu, como era um volume muito grande de respostas, a gente conseguiu ter uma clareza assim, de quais polícias estavam melhores que outras em termos de saúde mental. E a gente fez por estados, por polícia judiciária ou ostensiva. E a melhora que teve os melhores resultados em resposta foi a PRF. Eles, assim, era bem nítido. As polícias mais ou menos tinham os mesmos índices de insatisfação. A gente fez várias perguntas sobre se o cara já tinha tido pensamentos de violência, né, de suicídio, esse tipo de coisa. E o que tinha o menor, mas bem menos, assim, 20% a menos nessas perguntas, era a PRF, que é justamente a polícia que tem a carreira única. Então, Perfeito. eu acredito, não é uma hipótese, né? Não tenho como provar, mas eu acredito que a carreira única contribui muito para a saúde mental. Eu sei que na PRF eles fazem outras coisas também. Eles têm um questionário periódico de saúde mental, que se o policial não responder, ele não pode progredir. Então, eles monitoram muito bem a saúde mental do pessoal. Isso reflete. Mas acredito, né? Acredito como uma hipótese que
a carreira única fortalece a instituição e o bem-estar dos policiais que estão lá, né? Com certeza. Eu acredito que nem seja hipótese, isso é uma realidade. Que a gente trabalha com dados e evidências, a gente não tem como provar isso O estatisticamente. NISP não pode fazer essa afirmação que a gente não tem como provar, mas você há olhar, indícios de que se você seria olhar como que é a atuação dos policiais rodoviários federais e conversar com colegas PRFs, a atuação da própria FNPRF aqui, a gente vê a independência, o modelo deles de atuação, que é um modelo muito mais, um modelo muito mais abrangente do que o da Polícia Federal ou da Polícia Civil, que é muito mais fechado. E já que a gente está falando desse tema de carreira única, eu queria aproveitar para convidar o colega, que é policial penal aqui do DF, João Renato. Por favor, entra, João Renato. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Prazer. Tudo bom? Como é que tá? Bom. Então, vamos lá. Licença. A gente falou agora, estava falando da questão da pesquisa da saúde mental dos policiais que o NISP fez, né? E o Bruno chamou a atenção de que a PRF, por ser de carreira única, tem uma questão ali psicológica melhor, né? Mas tem um policial penal aqui para dar outra visão aí sobre esse tema. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Jean, podendo trocar essa ideia aqui, conhecer mais aí sobre o trabalho da Cobrapol e falar sobre carreira única, né? Polícia Penal, eu vejo que ela tem crescido muito nos últimos anos, muito devido à possibilidade que é proporcionada pela carreira única. Nós temos muitos ganhos. Aí vai esse adendo, né? Na nossa pesquisa no NISP, ficou comprovado que uma das polícias que tem índices mais alarmantes e piores na questão de saúde mental é a Polícia Penal. E aí eu queria trazer a nossa realidade. Essa questão não se deve levar em consideração, na verdade, não se deve concluir que tem o fator de carreira única. Na minha visão, a carreira única, ela possibilita, estimula a ascensão, estimula o crescimento dentro da categoria, dentro da carreira. A gente poderia até fazer outro estudo para ver a permanência das pessoas em tais instituições, para a gente fazer essa análise. Mas eu vejo que a questão da saúde mental é muito envolvida a capacidade e a estrutura, o ambiente laboral, a natureza do trabalho, a natureza do trabalho, né? Que é complexa, né? Trabalham majoritariamente em ambiente confinado, de muito estresse, constante essa conduta de desafio entre o preso e o policial. Então, existe todo esse contexto. Lidar o tempo todo com criminosos, né, ali, 24 horas por dia, é complicado, né? E com muitos deles sem querer ser recuperados, vamos dizer, né? Sem quererem mudar a sua mentalidade. E sempre uma mentalidade agressiva de desafiar a lei, desafiar o agente público. E isso causa tensão, né? Falta de estrutura, como ambientes, vamos dizer, sem a estrutura mínima adequada, grades velhas, enferrujadas. Tudo isso leva uma insegurança muito grande para o policial e leva também o medo, o pensamento prejudicial, a sua própria saúde, também pensamentos conturbadores, e essas coisas ela tem que ser levada em consideração quando a gente fala de pesquisa de saúde mental. Mas a gente, trazendo esse contexto, eu queria escutar de você como é que você vê a saúde mental do policial civil hoje no Brasil, se está adequado, se tem que melhorar, e quais são os fatores chaves aí para a gente ter uma segurança pública no que tange à Polícia Civil um pouco mais segura no âmbito de saúde mental. Então, só um adendo, porque a gente agora já vai passar do finalizar a carreira única e passar para a questão da saúde mental. Tá. Imagine se os policiais penais, com esse ambiente hostil, né, o tempo todo de estresse, lidando com um preso, o cara que quer fugir, esse ambiente insalubre, estressante, imagina eles sem a carreira única. Verdade. Imagina eles estagnados numa carreira. É isso que é importante falar. Então, assim, embora a questão da saúde mental dos policiais penais seja ruim, imagine sem a carreira única. Sim. Seria ainda pior. Eu acho que para finalizar a carreira única é importante a gente falar isso. Eu queria finalizar algo mais além ainda. Porque o Bruno falou que, de hipótese, né? Ele acredita que a PRF, hipoteticamente, os policiais lá se sentem melhores no trabalho, tem um conforto, tem mais tranquilidade na pesquisa que vocês fizeram, em razão da carreira única, hipoteticamente. Eu disse que é a realidade. Ele falou, não, tem que conferir os dados. Mas eu digo agora, com relação à Polícia Penal, isso sim pode ser, é hipótese. Porque nós temos vários fatores lá, não tem estrutura, a própria gestão, embora seja carreira única, a gestão, nós temos aí, eu falo de alguns estados que a gente tem percorrido, a gestão não é dos policiais penais.
Isso é Então, relevante. é uma Bom realidade que você coloca um alienígena ali, pode ser da segurança pública, ou coronel, delegado ou outro, e ele faz uma gestão de algo que ele não conhece, que não sabe a realidade do dia a dia de uma cadeia, que não é fácil. Perfeito. Né? Nós tivemos aí vários estados do país que o policial civil trabalhava em desvio de função, com custódia de presos. Né? Era um absurdo. Em Rio Grande do Norte, o pessoal teve que, dos sindicatos, teve lá com picareta para quebrar as cadeias das delegacias, e aí que conseguiram retirar os presos. No meu estado, muito tempo também, Mato Grosso do Sul teve uma enormidade de presos nas unidades policiais. Agora, o Brasil está passando, assim, quase que na totalidade, ainda nós temos alguns bolsões aí que tem... Aqui no DF nós temos a figura do agente de custódia. Que faz esse serviço, que né? faz esse serviço de custódia dentro da delegacia e também escolta para o sistema penitenciário. Mas no país é o oficial investigador, né, se contar com os cargos unificados. Então, nisso aí atrapalhava muito o trabalho policial de investigação e também a saúde mental. Ia para as cucuias, né, como a gente fala. E essa é uma realidade que vocês vivenciam e sem estrutura, né? Tem toda a precarização, que é diferente da PRF. Então, eu digo, uma de vocês, a hipótese que eu acredito que não tem a ver, a carreira única, como você disse, é uma situação que ela alivia até essa tensão. Perfeito. Se não tivesse, ia ser pior. E na PRF, a carreira única, com certeza, que dá essa plenitude de trabalho para a PRF e, com certeza, para nós, que é um exemplo, um modelo a ser seguido. E isso, não tem como você fugir de melhoria na estrutura, mudança de carreiras das polícias com a saúde mental. Nós temos uma polícia doente no nosso país. A gente vê em cada estado que nós passamos o índice de depressão, o índice de suicídios altíssimo. Né? Nós temos a polícia que mais morre em confronto no mundo e também a polícia que mais morre em razão de doenças mentais no mundo. Eu vou contar uma história minha. Né? Eu tenho uma família de policiais civis no meu estado. O meu tio trabalhou na Polinter, e a Polinter lá que fazia o intercâmbio de presos para o país, mas também era a unidade policial que cuidava dos presos, custodiava os presos no estado. Tinha 80, 100, e ele ficou por 15 anos. Teve dia que tinha ameaça de invasão da delegacia, ele ficou no telhado com um fuzil para ver se o pessoal ia invadir mesmo. Hoje ele não consegue sair de casa. Síndrome do pânico, alcoolismo, saúde extremamente... uma saúde extremamente precária em razão desse trabalho. Um zumbido no ouvido que não consegue curar. Outra tia minha, ela aposentou por invalidez também, e nesse trabalho policial civil, e sem reconhecimento, somente com pressão, entrou no alcoolismo, depressão. Exemplos de casa. Um colega meu de turma, nós completamos esse ano 21 anos nomeados. Um colega meu de turma, agora dia 6 de janeiro, dentro de uma unidade policial, suicídio. Né, com a arma da carga, em razão também de um problema pessoal que ninguém sabia, ele guardou para ele e aconteceu. Nós temos uma polícia doente e o governo do estado não faz, o governo federal não atua nesse sentido, e o próprio Ministério da Justiça, que era para ter políticas de melhoria da saúde dos policiais, pouco aplica. Um exemplo claro, ontem aqui em Brasília teve a assinatura do Escuta SUSP. Eu acho que mais 9 estados fizeram adesão. O Escuta SUSP é a disponibilização de psicólogos para atendimento online e por vídeo também para operadores da segurança pública do país inteiro. Então, é um programa legal. Eles não divulgam, não chamam as entidades. Como que vocês querem como que o governo federal quer que o policial seja atendido? Né? Nós mesmos, através da Secretaria do Cobrapol, fizemos um ofício para o Senasp, o Ministério da Justiça, a Cobrapol quer participar, que é importante divulgar para os policiais. Temos aí uma polícia civil que está doente, não está por todo tipo de doença mental, e um acompanhamento desse já pode dar uma aliviada. Não fomos chamados. A gente tentou participar e também nem foi nos dado o convite de participação. Então, é um governo que a gente vê que faz uma política também de enfeite. Não é efetiva. Então, nós temos que ter o nosso trabalho, né? O Instituto está aí para mostrar a realidade e soluções para isso. E a Cobrapol, que é a entidade que representa os policiais civis, tem que buscar melhorar, dar um ânimo para esse colega. A gente vai nas unidades policiais, vocês conhecem também, qualquer unidade policial, o policial está registrando a ocorrência, está cansado, está querendo ir embora, aí vai na questão cartorial, o cara está cheio de inquérito policial, cansado também, o que está fazendo a investigação já tem 20, 30 relatórios para apresentar. Então todos aí estão assoberbados de trabalho sem reconhecimento. Seja o reconhecimento da população, que ela cobra principalmente,
E o reconhecimento do governo que não traduz em salário, não traduz em uma verba de auxílio-saúde. Nós temos uma previsão na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil o auxílio-saúde. Nenhum estado, até esse momento, conseguiu o auxílio-saúde. DF conseguiu anteriormente a previsão da lei nossa nacional, através de uma reivindicação do Simpaldef, conseguiu fazer esse estabelecimento que a própria União, a própria Polícia Civil faz esse custeio. Então, assim, infelizmente, se for falar de saúde aqui, a gente vai ficar o término do podcast falando que tem todo tipo de doença, depressão, suicídios, infelizmente. A atividade policial não é fácil, não. E você pontuou bem aí essa questão do governo não atuar ou fingir que está atuando, né? Na questão do escuta-suspe, por exemplo. A PEC da segurança pública é um tema também que a gente percebe, a gente escreveu sobre isso no nosso site, tem um artigo elaborado pelos nossos estudiosos que comprova que muitas daquelas ideias que tem ali na PEC são ideias que já existem e que não iria fazer muita diferença na segurança pública do Brasil. Você acha que essa PEC é uma PEC que vai ser relevante, que vai trazer resultado ou quiçá piorar a segurança pública no Brasil? Eu já disse que a PEC é o placebo. Não dá para dizer que a PEC é nada com coisa nenhuma. Porque ela trata de um juridiquês, modifica algumas atribuições. Eu vi o ministro Lewandowski participando de audiência pública na CCJ, falando que a PEC foi a mais técnica possível. Né? Enfrentou várias questões de inconstitucionalidades que dentro dela não se identifica. Somente é toda constitucional, ela harmoniza as instituições policiais, retira conflitos. Não vamos entrar nessa seara, mas volto a dizer, para aquela pessoa que teve seu celular levado, que perdeu o seu ente querido, para aquele policial que está combatendo facção criminosa, ela não muda nada. Nada, não traz nada. Ela não traz nada de estrutura, não traz nada de motivação, não traz nada de melhoria para a segurança pública. A gente não precisa de letras bonitas na Constituição. Nós não precisamos aí de leis comparadas a leis europeias, americanas. A gente precisa mudar a realidade do nosso país, que enfrenta uma criminalidade cada vez maior, onde pessoas que cometem crimes e saem das delegacias ficam multidão para bater palma. Isso não dá para se considerar normal. Então o governo federal ele tem que atuar, independente de governo A ou governo B. Tem que atuar para enfrentar essa criminalidade com coragem. E o Congresso Nacional também tem que atuar para colocar um projeto que realmente seja execuível. Aí que está a nossa questão dentro da PEC de segurança, que uma ou outra entidade pode divergir. Mas a gente conseguiu, com várias entidades, esse mesmo entendimento. Que digo entidades que representam operadores da segurança pública policiais. Nós pensamos que a PEC ela não nos auxilia no combate ao crime. Mas o governo federal encaminhou uma PEC. Então é o momento de nós trazermos alternativas e que sejam alternativas que nós acreditemos e que nós sabemos que elas melhoram a atuação do policial da ponta e melhoram a segurança da população nessa discussão. Perfeito. Para que seja um texto alternativo colocado nessa PEC e a gente consiga trabalhar para aprovar, por que não? Não apenas fazer a destruição da PEC. Essa PEC não serve, vamos rasgar e jogar fora. Pô, não, o debate está aí, né? O debate está aí. O governo federal, pelo menos, colocou esse debate ali na Câmara Federal. Ela não nos traz soluções que vai fazer o atendimento das polícias melhorar, mas colocou em discussão. Então é agora o momento, inclusive depois daqui, nós temos uma reunião com a FENAPRF, FENAPEF, FENASPEM, FENAPPF, FENAGuardas. Então todos assim, os operadores de segurança pública estão reunidos para apresentar uma solução que seja execuível e que realmente, lá na ponta, como eu disse, vai dar resultado. É isso que precisamos. Perfeito. E tem mais alguma coisa que você queira falar da PEC da segurança pública? Quer passar para o próximo ponto? Eu digo assim que a PEC da segurança pública é o momento que nós temos aí de apresentar alternativas, porque não pode se discutir na PEC da segurança pública a carreira única. Porque a gente não pode colocar na PEC da segurança o resgate dos direitos previdenciários dos policiais. Porque você vai dar mais autonomia, mais garantia e principalmente mais motivação para o policial sair de casa, enfrentar o crime todo dia e voltar. Hoje, as pensionistas, o homem ou a mulher que vai ficar, se o policial tomba, recebe metade da pensão. Se for pela emenda 103, foi uma covardia que fizeram com as polícias civis. Porque as militares têm a sua garantia assegurada. Então, a gente tem que resgatar alguns direitos, é o momento de colocar nessa PEC. E esse vai ser o nosso trabalho. Eu queria entender o trabalho de bastidor. Como que a Cobra Pol tem se posicionado
para influenciar nesse debate? Vocês têm frequentado os gabinetes dos parlamentares, procurado lideranças, tem sido chamado à mesa para debater o texto? Como é que tem sido esse trabalho aí de bastidor, de articulação política? Eu queria entender um pouco o trabalho da Cobrapol nesse sentido. Na Cobrapol tem buscado esse espaço, porque se a gente ficar esperando, ele não acontece, esse espaço não é aberto para a gente. Estivemos na última terça-feira num seminário que discutiu a PEC 18, a PEC da Segurança Pública, o deputado federal, que é PRF, o Nicoletti, que foi o proponente. Foi um bom debate. Todas as representações de segurança pública foram ouvidas. Tanto é que eu acho que acabou o seminário mais de 8 da noite. Então a gente teve um bom debate. Mas na CCJ, nós não fomos chamados. Chamaram governadores, chamaram o ministro. Eu acho que as audiências públicas já cessaram. Tivemos contato com o relator da PEC, que é o deputado federal Mendonça Filho, de Pernambuco, através do próprio sindicato do Pernambuco, que nós conseguimos esse acesso. Apresentamos a nossa ideia do que seria uma PEC realmente melhor para os policiais civis, que era resgatar direitos previdenciários, colocar uma carreira que seja mais atraente e mais motivada para os policiais civis. Ele ficou de dar uma analisada, mas a princípio vai discutir a constitucionalidade, pode ser que seja ele também o relator do mérito. Então nós temos buscado espaço. Mas desde antes, aí vamos colocar o antes da apresentação da PEC, né? Como ouvíamos nos bastidores que ela seria apresentada pelo governo federal. Tentamos a agenda do Ministério da Justiça, não conseguimos. Falamos com a Casa Civil e a Casa Civil nos garantiu que seríamos ouvidos na apresentação da PEC. E nada disso ocorreu. Não houve diálogo do governo federal sobre o texto somente quando ele foi apresentado no Congresso Nacional. Inclusive, no dia da apresentação do texto, tem até um vídeo. Nós estávamos lá no Palácio do Planalto. O Lula chamou o presidente do Senado, da Câmara Federal, os ministros, o ministro da Justiça para fazer essa apresentação. A gente falou, vamos lá tentar entrar. Não dava, não podia. Pô, como um governo que se julga aí dos trabalhadores, não ouve os trabalhadores da segurança pública, né? Talvez até por isso o texto foi tão deslocado da realidade. Porque não teve a participação da base, a participação de quem está ali na lida diária. Mas assim, a gente nós estamos buscando esse protagonismo para que a voz do policial que está na linha de frente seja colocada em discussão, seja ouvida, e às vezes esse policial que está na linha de frente ele tem a solução para a segurança pública. Não vamos discutir. Toda vez você fica no meio de gabinetes de juristas, de acadêmicos, sociólogos e filósofos e tudo mais. E isso é nossa crítica, inclusive, por isso que nasceu, né? Falei aqui no começo, por isso que nasceu o Unisp. Por isso, né? Porque os institutos que pautam a segurança pública são formados por sociólogos e filósofos, mas menos por policiais. Fazem seminários de segurança pública sem ter sequer um policial. Exato. E o Unisp é formado por policiais, basicamente por policiais. Então é isso que nos diferencia. Parabenizo mais uma vez o Unisp. Maravilha. Jean, vamos falar um pouquinho da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que está bem quente o tema, né? Desde novembro de 2023, nós estamos agora em junho de 2025 e nenhum estado ainda fez a sua lei orgânica na totalidade, né? Só algumas partes em alguns estados. E essa é uma corrida que a gente inclusive o Unisp está promovendo essa corrida, né? Esse ranking dos estados pela modernização das polícias civis. E sempre que tem alguma mudança em algum estado, nós fazemos um vídeo novo mostrando esse ranking e o que está acontecendo, né? E o que a gente está acompanhando, né? A Cobrapol, assim como o Unisp, a gente está acompanhando aí essa corrida pelo Brasil. E a gente está vendo aí 2 pontos que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é 2 gambiarras que alguns estados estão querendo fazer, né? Descumprindo, assim, né, no nosso entendimento, a lei federal. Um ponto é o Conselho Superior, né, em que a lei fala sobre paridade dos cargos, né? Todos os cargos têm que estar representados de forma igualitária nesse conselho. E a questão da unificação dos cargos da base. Ou seja, a gente está falando aqui, não é outro assunto. A carreira única que a gente falou aqui no começo é um outro assunto. Um pouco mais, né? Um sonho um pouco mais distante, mas a unificação... É uma mudança estrutural dentro da polícia, né? Exato. A unificação dos cargos da base é uma reforma, né? Aí para modernizar, para a gente acabar com esse ranço cartorário, burocrático, judicialiforme das polícias civis, e a gente dar mais coesão, mais unidade, uma identidade nacional, modernizar um pouco ali o trabalho, partindo desse modelo que a gente tem hoje. A gente não está mudando o modelo, a gente está aperfeiçoando a polícia civil, me corrija se eu estiver errado, dentro desse modelo atual que a gente tem. Né? Então também estão aí em alguns estados, estão ensaiando fazer algumas reestruturações que não são aquelas que já 6 estados fizeram corretamente,
que é a unificação, tão somente, né, dos cargos da base no cargo de oficial investigador. Então eu queria saber como que a Cobrapol está acompanhando isso, o que a Cobrapol pretende fazer se os estados saírem aí do escopo da lei nacional, né? E o que vocês estão acompanhando e quais são os próximos estados que vocês estão achando que está próximo essa questão da unificação ou mesmo da lei orgânica como um todo? Eu costumo citar o nosso diretor Humberto, né, um grande amigo, um amigo nosso, que é um dos protagonistas desse trabalho da Cobrapol, principalmente na questão da lei orgânica, tem passado o país aí falando da experiência que no estado dele teve, com o Espírito Santo, que já houve, que é um exemplo. Já houve a unificação, que a lei federal é cogente. Os estados têm que cumprir o que a lei federal determina. Não está ferindo o pacto federativo, é uma previsão constitucional, regulamentação da Polícia Civil através de lei complementar. Foi isso que ocorreu no Congresso Nacional, sancionado pelo governo federal. E agora, alguns estados estão buscando os jeitinhos, que a gente não pode admitir. E a Cobrapol tem acompanhado. E caso ocorra do estado não atender conforme está na previsão da lei orgânica, nos basta a judicialização, como ocorreu em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o governo lançou o edital do concurso, sem a previsão do novo cargo que está instituído na lei federal. E aí a Cobrapol, juntamente com os sindicatos de Minas Gerais, judicializou. E na decisão, depois de recurso do Estado, o concurso, em razão da urgência, pode prosseguir com suas fases. Entretanto, a nomeação dos novos policiais civis tem que ser dada no novo cargo instituído pela Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, oficial investigador de polícia. É uma realidade. Tanto é que nós temos, né, vários colegas, né, no Brasil inteiro, a Cobrapol fez até um boné, oficial investigador de polícia, Espírito Santo fez, Paraná também. Já mesmo não havendo ainda a unificação, já se intitula oficiais investigadores. Porque é lei, né? Já é lei, ela é uma lei federal. É apenas o Estado replicar essa parte e garantir outros direitos. Temos acompanhado a discussão de São Paulo, né, conversamos com todos os sindicatos, né, trouxemos até o CIPESP de volta à Cobrapol, né, achamos aí muito relevante a participação do CIPESP nesse debate. Sabemos que tem muita dificuldade em São Paulo, até pela enormidade de cargos que nós temos. Conversamos por várias vezes, até agradecemos, Lúcio, de público aqui, a sua intervenção lá para nos auxiliar nessa conversa com o governo de São Paulo, que nos atendeu bem, há de se ressaltar. E apresentamos todas as teses possíveis, garantindo que a lei orgânica tem que ser cumprida. Esperamos que lá não saia um monstrengo, né? Saia algo conforme está pactuado nessa lei orgânica. Então a Cobrapol tem acompanhado, tem feito seminários, tem formado as lideranças sindicais para falarem, para ministrarem palestras sobre a lei orgânica nacional e dizendo que não há como fugir dela. Porque a lei orgânica ela não foi construída do dia para a noite. É uma discussão de mais de 20 anos dentro do Congresso Nacional, entre idas e vindas. E houve uma briga tão grande entre o governo federal, entre as entidades de classe, que ela não foi a melhor lei para a Polícia Civil, para os profissionais da Polícia Civil, mas ela foi a consensualizada e trouxe muitos direitos. E o oficial investigador foi um consenso. Então não tem como os governadores agora, a seu bel prazer, não entender a taxatividade do artigo 19, não de dizer que o Conselho Superior não é paritário entre os delegados e o oficial investigador. Então, nós temos que ter essa discussão colocada e é com o cumprimento dela. E onde não houver o cumprimento, judicialização, debate. Vamos mostrar que a Polícia Civil se torna melhor quando ocorre o cumprimento na plenitude da Lei Orgânica Nacional. Perfeito. A questão da construção, vamos um pouquinho antes, na construção dessa legislação. Você deu aí um comentário, trouxe aí um relato de que houve muitos debates. Nós que estudamos segurança pública percebemos que existe essa dificuldade de avançar em legislações no âmbito de segurança pública. Muitos por brigas corporativistas, a PM não quer conceder mais espaço para civil, ou a Polícia Penal também esbarra nessa briga de competências. Eu queria escutar o senhor para a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes, todos que nos acompanham, qual que é a sua visão hoje, no cenário atual,
dessa composição da casa, se existe um campo um pouco mais atrativo para esses debates, se essas brigas de corporações continuam, se elas prejudicam o avanço da legislação e como que foi especificamente nessa contribuição aí, se houve participação de outras forças na lei da Polícia Civil, se eles fizeram algum tipo de contribuição para melhorar ou para piorar. A lei da Polícia Civil, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, ela foi um somatório de entidades, de esforços. Nós aparamos várias arestas. Não houve conflitos, obviamente. Tivemos que resolver a briga em casa, né, para depois levar o projeto já pronto para o governo federal. Então houve um consenso de todas as entidades, a DEPOL, Cobrapol, e ao mesmo tempo tivemos o consenso com as entidades que representam os policiais militares, a FENEM e outras instituições. Que a lei da Polícia Militar também foi aprovada e da Polícia Civil aprovada. E uma não atacando a outra, não ferindo a outra, foi um exemplo de construção. E com o governo federal, obviamente, encampando essa ideia. O que nos surpreendeu de forma negativa foram os vetos que ocorreram depois. Mais de 40 vetos, como eu disse. Algo absurdo. Mas, mesmo assim, a gente luta pelo restabelecimento desses direitos que nos foram retirados. Mas mesmo assim, a lei como ela está hoje nos assegura e nos dá um norte. Imagina uma polícia civil que nós temos, como ela não foi a lei orgânica não foi implementada ainda, nós temos uma polícia civil que é no Rio Grande do Sul de uma forma, no Amazonas de outra, em São Paulo de outra, no Mato Grosso do Sul outra. A gente não tem uma uniformidade. Como a gente quer discutir melhoria, ou então pensar em carreira única, se a gente nem sequer tem uma parametrização da polícia civil no nosso país. Então, ela está trazendo essa parametrização. E foi o resultado de contribuição de todas as entidades. Então a gente tem que fazer esse agradecimento. Né? Jean, é só importante ressaltar, só um adendo, de que quando a gente fala que a gente quer dar um padrão para as polícias civis, não significa que a gente está querendo ferir a autonomia dos estados. Significa que a gente quer dar um esqueleto básico, é uma estrutura básica. A gente não está pedindo nada demais, né? Não queremos que a lei federal, ela... Escolha a cor de veículo, uniforme, forma do exato. uniforme. Ela não vai no detalhe, ela vai na estrutura, no esqueleto. Escala de trabalho. Não é a estrutura, na questão do cargo, nomenclatura, organograma, auxílio saúde, você buscar ter garantia de horas extras, dá garantias para os operadores, padroniza, coloca objetivos da instituição. Então, coloca assim, as linhas gerais estão descritas. Aí os estados têm que aplicar e aperfeiçoar e colocar as suas especificidades. É exatamente isso. Mas voltando, para a gente finalizar, a lei orgânica é um exemplo de cooperação. E esperamos que dentro do Congresso Nacional a gente consiga uma cooperação para construir um projeto, não de lei orgânica agora da Polícia Civil, um projeto de mudança da nossa segurança pública que pode ser conseguido agora nessa PEC. Entretanto, olhando aí a nossa Câmara Federal, a gente tem uma participação cada vez maior de membros aí da segurança pública, representantes de segurança pública ou defensores de segurança pública. Né? Tanto é que uma das comissões que tem mais componentes é a Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal. Esse é um fato. Então, nos é muito bom. Então, a gente acredita que um projeto que seja da forma que nós queremos, seja encaminhado pelo governo federal sem vício de iniciativa, chegando na Câmara Federal e no Senado, a gente vai ter a aprovação. Temos um ambiente propício para isso. Só que a gente tem que ter, assim, esperamos que os deputados federais, muitos deles ficam mais no holofote, na lacração, do que um trabalho efetivo de mudar a realidade da nossa segurança. Então fica esse nosso alerta apenas. Perfeito. E pelo que a gente vem acompanhando, esse tema de segurança pública vai pautar também a eleição do ano que vem. Né? A gente percebe aí que a população vem buscando esse assunto, consumindo esses conteúdos, e que de fato vai ser utilizado para a plataforma política. Nessa questão de ambiente eleitoral para 2026, a Cobrapol tem alguma diretriz de trabalho? Ela apoia algum candidato? Vai lançar alguém do próprio movimento de vocês paredista? Ou não, vocês são apartidários e não se envolvem nessa questão de discussão elitista no cargo para representante como parlamentar, por exemplo, deputado federal? A realidade de qualquer pessoa ou de qualquer instituição só vai mudar quando nós participarmos da política. Enquanto você tiver a ojeriza da política, não fazer sugestão, não cobrar do seu deputado, do seu representante, nada vai mudar. A gente pode chorar em casa que não vai mudar nada. Então, houve esse amadurecimento. Com o passar dos anos,
A Cobrapol amadureceu e diz que é necessário a todos os sindicatos filiados a participação política. De termos vereadores, deputados estaduais, prefeitos, por que não governador, por que não senador, para debater temas da segurança pública e falar sobre as nossas pautas. Hoje mesmo, há uma PEC que fala sobre a questão da segurança pública que não foi trazida, não foi debatida com operadores de segurança pública. Então nós temos que ter pessoas que lá na Câmara Federal que conheçam do tema e falem com propriedade e saibam do que estão falando. E é isso que nós queremos realmente enfatizar e mostrar para os policiais civis que não vamos ter vários ganhos que nós queremos, né? Toda a entidade, toda a corporação trabalha num planejamento de avanços, né? E o avanço não é só para a corporação, mas principalmente para a população. Mas ela precisa de ter representantes em sua defesa. Esse é o nosso propósito. E é algo importante é dizer que no último mandato, na última eleição para deputado federal, nós vamos lançar um deputado federal por cada estado. Possivelmente, no próximo congresso da Cobrapol, a gente deva centralizar em apenas um candidato, para todo o Brasil inteiro fazer esforço nesse candidato. Porque nós temos apenas um comissário de polícia, que é de Pernambuco, Heriberto, deputado federal, que é policial civil. Né? Tido do Rio de Janeiro, não sei se é da base, mas eu digo assim, de oficial investigador. Agora, delegados, temos aí mais de 10. Né? O PRF é uma corporação mínima, tem representante. Policial Federal, não é uma corporação pequena, mas tem mais de 4, 5 representantes. Nós temos que ter nossa representatividade, até para a gente mostrar a nossa força. Se somos mais de 140 mil policiais no nosso país, nós temos condição, sim, de colocar representantes. E aí que entra uma outra discussão. Vocês devem estar acompanhando. O Senado Federal está discutindo a reforma do Código Eleitoral. Em razão do aumento da bancada aí que defende segurança pública, querem proibir policiais de participarem do processo eleitoral. E ainda colocando um período... É absurdo, total. Passou na Câmara Federal de forma discreta, rasteira, sem um debate amplo, 4 anos de exoneração. Eu sou oficial investigador, eu vou concorrer ao mandato de deputado estadual, federal. Eu quero concorrer para o ano que vem, já não posso, se tivesse invalidade. Eu tenho que pensar para a próxima campanha daqui 4 anos, seria 2030, em uma realidade, se essa lei estivesse já vigendo, para buscar essa candidatura. Você não sabe se vai ter o partido, se vai ter o recurso, se ainda você vai ter o grupo que te apoia, ainda você vai abrir mão da sua carreira. O intuito é eliminar mesmo, eliminar, né, os policiais, essa é a verdade. Aí nós tivemos uma conversa com o relator, que é o senador Marcelo de Castro, do Piauí, reduzir essa questão da quarentena. 2 anos, está no relatório dele. É brincadeira. Olha só. Nem se fosse 6 meses. Nós temos um policial civil numa cidade, lá, Ribas do Rio Pardo, no estado. Tem um policial civil que é vereador em Ribas do Rio Pardo. Um exemplo, na vigência disso, ele tinha que, com 2 anos, antecedentes à eleição para vereador, pedir exoneração e viver do que nesses outros 2 anos? Exatamente. Quem vai bancar? Como que ele ia construir grupo político, ia deixar o trabalho dele? Ele não ia conseguir nem consolidar a campanha. Realmente é para que policial não concorra. E lembrando que no nosso caso, como policiais civis, nós somos muito poucos que são vereadores, muito poucos são deputados e quase nenhum deputado federal. Então a gente não faz, fala assim, a política está tomada por policiais civis. Não, nós temos aí um grande efetivo de policiais militares, oficialato e praças e uma grande participação de delegados. Aí vamos dizer, os comandos das instituições participam da política. Porque eles que dão entrevista, eles que fazem os programas de TV, então tem o poder da caneta. Nós não, no meu estado mesmo... Eles têm tempo para se dedicar. No meu estado mesmo, nós não podemos nem dar entrevista. Quem dá entrevista é delegado de polícia. Então, quem ofere... Existe esse limite, né? Quem ofere a situação política, se houver essa análise, né, de pegar o dividendo do trabalho dele como policial, é o cargo de chefia. É o investigador que está na rua fazendo toda a investigação, o policial que está fazendo o serviço dentro do inquérito policial. Nós somos verdadeiros heróis anônimos para a sociedade. Né? Aquela pessoa que teve o seu bem recuperado, sabe que foi identificado o autor do crime que vitimou um familiar, sabe que foi um policial, o oficial investigador que fez. Mas quem se apropria é outra pessoa, né? Infelizmente. Pois é, e estão tratando o policial como um cidadão de segundo escalão, né? Que ele não pode representar
a parte da população. Assim, isso aí é, um absurdo. uma afronta à democracia, né? E é uma comparação que não se pode fazer. Não tem como comparar um policial com o juiz, com o promotor e com o delegado, com as chefias. Não tem o oficial investigador, que é o nosso futuro, então, logo, é um cargo estratégico dentro da instituição policial civil, que ele não ofere, eu digo assim, nada eleitoral, faz o trabalho dele como qualquer cidadão. Com discrição, né? Porque investigação claro, denota discrição, né? Então, assim, é um absurdo que querem fazer nesse novo código eleitoral. As instituições estão atentas. Nós vamos, inclusive, apresentar uma nota técnica nesse sentido. Já deve ir para plenário daqui a alguns meses. E acreditamos que não vai passar essa questão de 2 anos. Vamos retirar. Pode ser um afastamento. Hoje é de 3 meses. Pode ser que seja de 6 meses, um afastamento da atividade fim. Mas você... Como já tem a descompatibilização do cargo isso. com 6 meses antes ali, se você é servidor público. Isso. Para todos os servidores, não para 6 a meses. polícia. Porque hoje é 3, né? 3. E daí você passa para 6. Pode ser, para você se balizar. Mas agora, proibir, querem transformar a política no clube da bolinha, ficarem só os mesmos para sempre. Esse país nunca vai mudar. 6 meses, se eu não me engano, é para quem ocupa cargo... Para delegado é 6 meses. E cargo de representatividade, de sindical. É. Então ele tem que sair do sindicato com 6 meses e 3 meses para o outro, como o servidor público comum. Mas a gente tem que estar atento. Se o NISP, se puder dar uma Com acompanhada certeza, na o situação... que depender das entidades e do Instituto NISP... Essa reforma eleitoral não pode passar da forma que está. Não pode passar. Se já é difícil tratar de segurança pública da forma que está, os nossos governos estaduais, o governo federal e o nosso Congresso Nacional, imagine com você não tendo mais a possibilidade da participação de policiais nesse debate. Verdade. Vai virar o caos. Vamos Jean, ficar atento. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que acha importante, pra gente já ir finalizando? Só agradecer, Lúcio, Renato, ao Bruno que esteve aqui, ao NISP. Quero fazer parte, ajudar da forma que for possível. É importante nós termos aí um instituto que debata a segurança pública sem ideologia, com operadores de segurança pública que realmente sabem dos problemas, sabem das dificuldades e podem trazer as soluções que a sociedade precisa. E dizer que a Cobrapol ela está buscando consolidar seu nome, representa todos os policiais civis do Brasil, mas não só os policiais civis, representam a possibilidade de nós termos uma segurança pública de qualidade para todos. Porque quando a voz do policial civil ela é colocada em debate, ou mesmo ela é ouvida pelos nossos representantes políticos, a gente pode trazer políticas públicas que realmente façam aí melhorar os nossos índices, que podem aí futuramente mostrar uma pesquisa e mostre, a segurança pública não é mais aí aquele problema que a sociedade identifica como o maior do país. Verdade. Porque nós temos que mudar esse cenário. E o papel de enfrentamento desse cenário passa por nós, passa pelo NISP, passa pela Cobrapol e principalmente pela nossa cobrança aí, o governo federal. Muito obrigado. Muito bom. Renatão, quer dar suas últimas palavras aí? Sim, agradecer mais uma vez a presença aqui no nosso podcast, dizer que é muito importante a gente ter essa mentalidade das entidades classistas, que a gente tem que buscar melhorias para o policial, a segurança de trabalho, a qualidade de vida para o trabalhador, para o policial, porque isso impacta na segurança pública como um todo e isso impacta no pagador de impostos, naquele que está na ponta ali, que quer uma sociedade mais segura. O movimento classista ele não pode ser visto como um inimigo da sociedade, mas sim algo que anda junto, que contribui para uma segurança pública mais robusta, mais forte, mais fortalecida, porque é assim que a gente enfrenta a criminalidade. Não tem como a gente pegar um estilingue e sair na rua para combater criminosos que andam de fuzis, como é o caso em grande escala aí no Brasil, né? Então nós precisamos de condições de trabalho e policiais valorizados. E quero parabenizar pelo trabalho e pela essa mentalidade de construção e não de divisão, que é muito importante para um movimento classista como a Cobrapol. Fica aí meu agradecimento. Maravilha, pessoal. Então, muito bom episódio. Agradecer aqui a presença do nosso presidente. Falo nosso presidente porque eu sou policial civil, então ele me representa. Perfeito. Né? O Jean, presidente da Cobrapol. Parabenizar pelo trabalho, desejar boa sorte nessa nova gestão, que ele assumiu há pouco tempo, né? Aí a nova gestão, e parabenizar pelo trabalho que eu acompanho, estou acompanhando de perto, aí estou indo nos congressos, né? Os eventos, estou ombreado aí com o pessoal da Cobrapol. E conte com a gente, conte com o NISP. Já vou te colocar no grupo de colaboradores aí do NISP. E tamo junto, até a próxima aí. Valeu. Valeu, tamo junto. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado.